Quero agradecer a presença de todos vocês em nome do Instituto Bion. Meu nome é Franciela Bonassina, estou diretora do departamento científico. Essa é a nossa penúltima reunião científica do ano, a próxima será com Júlio Conte. E o título do trabalho que a Marta vai apresentar é a capacidade negativa da penumbra à visão noturna. E a Marta Chagas é psicanalista, do CEP de Porto Alegre e coordenadora de seminários e supervisora. Marta, eu te passo a palavra. Muito obrigada. Estou bem contente de estar aqui, vendo tanta gente querida, né, para falar um pouquinho das ideias que me surgiram assim a respeito desse tema. Queria agradecer o Instituto Bion, o Rafael, que fez contato, hoje ele não pôde estar aqui, né, que ele estava num outro compromisso, mas fico bem feliz com esse convite e eu achei assim muito legal esse tema que vocês escolheram para esse ano, né? É um tema bem bioniano, né? A capacidade negativa e eu vou trazer algumas ideias que eu pensei, né? Para somar ou multiplicar, né? As ideias que já foram apresentadas sobre esse tema. E então eu vou ler aquilo que eu organizei assim para a gente depois conversar. Então vou começar. Este termo, capacidade negativa, chama atenção. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem? Tá. Tá bem? Este termo, capacidade negativa, chama atenção logo que nos deparamos com ele. Pois o que seria uma capacidade negativa? É uma capacidade a menos que resulta numa capacidade. Podemos chamar de capacidade algo que seria no negativo? Estas palavras, elas possuem uma penumbra associativa, que nos impulsiona a pensar aqui neste espaço o que é a capacidade negativa. Podemos fazer um exercício de pensar capacidade negativa como uma função e vamos trazer os fatores dessa função, levando em conta que a teoria das funções é uma ferramenta de trabalho para pensar a respeito de algo que é incógnito. Bion coloca no centro do seu interesse a importância da discussão do que é o aprender da experiência. Ele estava profundamente preocupado com este tema que estava ruidoso na instituição psicanalítica. Ele nos apresenta uma escuta sensível e detalhada, como podemos perceber nos trabalhos, seminários e supervisões à nossa disposição. A questão pode ser colocada assim: como se aprende da experiência analítica? Como se aprende na análise e da análise? A experiência emocional é entendida como a experiência humana de entrar em contato com a realidade, ou uma realidade, que é a realidade emocional na relação com o outro. Este outro poderá ser um mesmo, e também podemos dizer que é uma experiência que é vivida através dos vínculos de amor, ódio e conhecimento. Estes vínculos são um registro possível, porém toda a experiência emocional guarda um mistério e uma incompletude na forma de relato. O sonho é uma experiência emocional, nos diz Bion, e é na relação com este outro que desenvolvemos a capacidade de sonhar a partir da função Reverie. Este termo Reverie, em espanhol ensoñación, se liga à capacidade de sonhar, pois Bion utilizou esse termo como exercício da função alfa no vínculo da mãe e do bebê. É uma função materna desintoxicante, apta para recolher as atividades evacuativas da mente, através da identificação projetiva, entendida por Bion como comunicação. Dario Sor, no livro Fanatismo, descreve sobre a Reverie,
e que este termo, ele diz, né? Este termo não deu conta da complexidade deste processo que ocorre na mãe quando funciona como um sistema de transformação do mundo de objetos projetados pelo bebê, ou seja, do mundo do bebê. Abre aspas. O sonho é uma atividade que ocorre durante o dormir, do qual temos escassas notícias quando estamos despertos. O sonho, quando estamos dormindo, pode ser pensado como uma forma que a mente trata de abrir o estreito alojamento em que o sonho lhe tocou residir. Os objetos internos se despertam. Ocasionalmente se envolvem em nuvens de reverie, evocando o modelo fetal. E então passam coisas. E essas coisas são feitas, tecidas, de maneira sutil e intangível do sonho. Existem sonhos quase sem imagens, que não são resistências, sendo uma extensão da particular linguagem do sonho ou uma recordação do peculiar sonho fetal. Quem sabe estiramentos, sensações de pressão, de crescimento e tantas outras coisas desconhecidas. Se diz que o sonhador que está dormindo é um profundo criador de narrações, textos inéditos, contos sem publicar. Durante o sonhar, parece que a mente está aberta. O mais parecido ao sonhar que podemos encontrar na vida vigil é a função reverie de uma mãe, que envolve seu filho com sua qualidade sonhadora e abre a consciência rudimentar do bebê. Assim, um sonho sonhado abre transitória e fugazmente a mente do sonhador. Darius Sor, Livro do Fanatismo, página 18. E sonhar é uma capacidade de transformar a experiência em algo, que é um conhecimento e que fica à disposição para esta personalidade. O sonhar pode ser uma experiência emocional durante o sono, mas não difere da experiência emocional de vigília. Este desenvolvimento está baseado na ideia de Bion de sonho. E falando disso assim, é tudo o que sabemos da experiência, pois a experiência emocional é intensa, viva, movimentada, e sabemos muito pouco dela, a não ser por algumas fagulhas, por uma narração, pelo outro. Sabemos muito pouco do que supomos que conhecemos. A mente é equivalente à ideia de universo, e nós, a psicanálise e a astronomia, temos muito em comum. A diferença é que o céu e as estrelas são visíveis. Voltemos ao conceito. O aprender da experiência depende do bom funcionamento do que Bion chama de função alfa. A função alfa opera sobre as impressões sensoriais, quaisquer que sejam elas, e sobre as emoções, quaisquer que sejam elas, que o paciente está ciente. Caso a função alfa tenha êxito, são produzidos elementos alfa, e esses elementos se prestam ao armazenamento e aos requisitos dos pensamentos oníricos. A transformação dos estímulos sensoriais e emoções pela função alfa é a possibilidade de produzir conhecimento emocional, ligado à realidade, logo, ao aprender da experiência. Esta transformação que estamos falando, da função alfa, está no centro do trabalho feito em psicanálise. Porém, desviam, abre aspas, o termo função alfa é intencionalmente desprovido de significado. Antes de indicar a área de investigação na qual eu me proponho a empregá-lo, devo discutir um dos problemas incidentais a essa investigação. Uma vez que o objetivo desse termo sem significado é fornecer à investigação psicanalítica uma contraparte das variáveis dos matemáticos, uma incógnita, a qual pode ser atribuído um valor quando o seu uso ajudou a determinar qual é esse valor, é importante que o termo não seja prematuramente usado para veicular significados, pois esses significados prematuros podem ser precisamente aqueles que é essencial excluir. Portanto, deve-se exercer vigilância constante para impedir esse desenvolvimento, ou o valor do instrumento será prejudicado desde o início. Aprendendo a experiência, página 26.
Se a função alfa está perturbada por um excesso de estímulos sensoriais ou de emoções, essa transformação não ocorrerá e os elementos da experiência permanecerão inalterados e se produzem elementos beta. Os elementos beta são armazenados, mas diferem dos elementos alfa, pois não são memórias e sim fatos não digeridos. Diz Bion, por exemplo, uma experiência emocional é associada com o seio. Nela, a criança sente existir um objeto com experiência própria e do qual ela pode depender para satisfazer seus sentimentos de fome. Assumindo que há uma capacidade de abstração, a criança pode sentir que da experiência total ela pode destacar um elemento, qual seja a crença de que existe um objeto que pode satisfazer as suas necessidades. O enunciado concreto pode ser: existe um seio do qual a criança pode depender para satisfazer sua fome de comida. A abstração desse enunciado poderia ser: existe um algo que pode dar efetivamente e dá à criança o que ela quer, quando ela quer. Aprender da experiência, página 108. Este exemplo é o caminho que temos para a compreensão da diferença, a discriminação do trabalho que o analista pode fazer ao escutar um paciente. Podemos escutar se está se relacionando com fatos não digeridos, ou seja, com fatos, se está se relacionando com as possibilidades do que comunica este paciente quando escutado, e que produz modelos para abstração na mente do analista. Aquela recomendação de Bion de que precisamos de tempo para dar significados, significa que ao escutar há que se discriminar o que são fatos não digeridos e abstrações. Este é um modelo de trabalho analítico, e esse modelo que Bion propõe é mais flexível do que uma teoria. Usamos um modelo para nos relacionar com aquilo que vivemos na experiência emocional com o paciente. Aqui podemos fazer uma colheita para o nosso tema: cuidar com a prematuridade, com fatos não digeridos, que nos impedem de dar espaço ao impensado, aquilo que poderia vir a ser da experiência. Modelos e abstrações. O modelo pode ser considerado uma abstração de uma experiência emocional ou uma concretização de uma abstração. Essa última tem afinidades com a transformação de uma hipótese em termos de dados empiricamente verificáveis. Ou seja, a abstração que o analista realiza a partir de um modelo dá a proximidade e também uma ampliação dos dados comunicados pelo paciente. Uma aproximação ampliada permite maiores possibilidades. Desbio, abre aspas. O modelo foi feito para iluminar a experiência que tive com um paciente específico e é utilizado para a comparação com a realização. Bion utiliza modelos e os descarta quando não são úteis. Os modelos possibilitam um uso diferente do uso de uma teoria. Modelos são efêmeros, diz ele. As realizações são vivências emocionais que possuem o status de um fenômeno. Ainda nesse trabalho de diferenciar e detalhar o trabalho do analista, é válido a distinção entre um evento, cuja autenticidade é apropriada em evidências, e um modelo. Um evento real e um modelo são distintos. Assim temos teorias, modelos e realizações. Na nossa prática analítica, habitamos nesse mundo das palavras. E mesmo que este instrumento seja falho, pois as palavras traem o pensamento, diz Marguerite Yourcenar, nós estamos mergulhados nas palavras que comunicam e nas palavras-ação. Bion nos traz pensamentos muito valiosos que acuram a nossa compreensão nessa tarefa complexa que é o psicanalizar. Os psicanalistas precisam gostar das palavras e das suas diversas funções. Voltando à questão dos modelos, para quem não está familiarizado com as ideias de Bion, estes modelos correspondem parte central do trabalho da análise. Trago aqui uma citação do Aprendendo a Experiência
sobre o que ele pensa e como os utiliza. Diz Bion. Os termos amor, ódio e conhecimento tiveram modelos precedentes. Vínculo pode implicar no modelo ou uma abstração. Em alguns casos, o fracasso do paciente em solucionar seus problemas pode depender do fato de que emprega modelos incorretamente. Nesses casos, ao fazer seu próprio modelo, o analista precisa estar ciente do modelo usado pelo paciente e explicitá-lo. O modelo do analista precisa ser tal que o capacite a chegar a uma interpretação dos fatos que se apresentam para exame. Se o analista supõe que o pensar do paciente está defectivo e na origem dos seus problemas, ele precisará de um modelo para o modo de pensar do paciente. E a partir disso, vai precisar deduzir qual é o modelo para pensar que o paciente tem. Então, o analista poderá comparar seu modelo e sua abstração com os do paciente. O paciente que pensa que as palavras são coisas em si, não sente estar fazendo a mesma coisa que nós pensamos que ele está fazendo quando dizemos o que ele está pensando. É necessário encontrar um modelo e uma teoria apropriados para comparar a visão comum do pensar com a visão de tal paciente, aprendendo da experiência. O psicanalista precisa gestar palavras e gestar modelos das palavras e modelos ditos em uma sessão. Esse trabalho necessita de um estado mental para ser gestado. Estado este onde ainda não estamos no conceito, estamos na penumbra dos conceitos, na penumbra da associação, estamos nas reticências, no intervalo. Precisamos tolerar o silêncio. Assim como Manuel de Barros diz em seu poema O Apanhador de Desperdícios, ele diz assim, Manuel de Barros, uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra e sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito a coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática, sou da invencionática. Só uso as palavras para compor meus silêncios. Talvez como esse poema do Manuel de Barros, precisamos não fastigar as palavras de significado e ouvir os seus silêncios. Também ouvir o que está por vir, que está fora da nossa lógica, da lógica do senso comum, pois há em cada um sentido que se desconhece. Libertar as palavras do seu saturado, que poderá criar uma possibilidade de não fatigar as palavras, é o modelo mental do analista. Quando Bion traz a citação de Keats no início do último capítulo do Atenção e Interpretação, essa ideia provavelmente se destaca por conter algo a mais. É um modelo mental que Bion nos oferece e ele retira desta citação da carta de John Keats aos seus irmãos em dezembro de 1817. A citação é a seguinte: Não tive um litígio com Dilke, mas sim uma arguição a respeito de vários assuntos. Muitas coisas se ajustavam na minha mente e de repente me ocorreu qual é a qualidade que forma um homem de consecução, especialmente em literatura, algo que Shakespeare possuía em tão alto grau, quero dizer, capacidade negativa. Isto é, quando um homem é capaz de permanecer em meio a incertezas, mistérios, dúvidas, sem ter que alcançar nervosamente nenhum fato e razão. Ao ler essa citação,
Penso que ela pode expressar algo claro e simples de se compreender, e ao mesmo tempo, ao me aproximar desses termos, percebo que talvez uma ideia poderia surgir, um sonho poderia ser um tipo de comunicação com essa ideia. Acho que é isso que esse termo sugere, que se possa compreender algo não literal, mas abarcando a penumbra associativa que surge, e ainda assim pensar com os próprios pensamentos, e deixar-se levar pensando, e compreender o que está sendo dito, mas estranhar por saber que é do outro, e ter em conta sempre essa ética, pois algo que nos é dito pode exprimir um sentido de verdade, mesmo que a gente não entenda as palavras que estão sendo ditas. A palavra dita pelo outro necessita guardar o desconhecido, pois é esse desconhecido que vai possibilitar o novo encontro com a nova ideia. Neste modelo, o processo está aberto para o futuro. O futuro dirá. Compreender, comunicar, explorar meias-verdades, incertezas, são termos que talvez só conseguiremos nos aproximar se criarmos uma ideia a respeito, com as nossas próprias palavras. Como alguém que quer se expressar e não está conseguindo e que a gente diz com as tuas próprias palavras, diz o que tu entendeu disso que tu ouviu, pois é isso que nos importa. O sonho e a capacidade negativa. A capacidade negativa parece um passo aquém, além do sonho ou aquém do sonho, pois pode ser compreendido como um atravessamento da cesura, um estado mental que leva à possibilidade de transformação do sonho em linguagem de êxito. Sonho aqui entendido como o trabalho de sonho alfa da mente. O livro Visão Noturna, do escritor porto-alegrense Tobias de Carvalho, vem em meu auxílio para seguir esse tema. Como meu modelo para pensar, né? E neste livro encontramos 4 histórias sobre sonhos lúcidos. O livro começa assim. Ele não tinha sonhos. Quer dizer, tinha, mas não lembrava. Ou lembrava, na hora de acordar. E pensava um pouco sobre isso, mas logo esquecia. Esquecia mesmo. Não sabia nem o tema do sonho. O resumo mais geral. No primeiro gole de café, tudo já se dissipava. Dia após dia, uma pena. Não aproveitava nem aquele curto período de liberdade antes do despertador. A narrativa segue quando ele topa com um filme, personagem do livro, tá? A narrativa segue quando ele topa com um filme sobre sonhos lúcidos, ou seja, sonhar e saber que se está sonhando. O interesse segue a ponto de começar a exercitar e desenvolver o sonho lúcido. O exercício consistia em alargar o espaço da lembrança do sonho sonhado, anotando qualquer nesga de sonho. A partir do exercício, foi ampliando a lembrança e o espaço do sonho realmente se alargou. Aos poucos, foi dominando as checagens da realidade, isto é, as tomadas diurna de consciência com o objetivo de questionar sempre que possível se aquilo era mesmo um sonho. Este processo foi sendo realizado durante o sonho também. Checar para ver se estava dormindo. Assim, adquiria mais consciência de que estava sonhando. As checagens eram, por exemplo, de que nos sonhos as mãos apresentavam mutações nos dedos, mais de 10 dedos. Ou outros exemplos. Nos sonhos era possível respirar, mesmo com a boca e o nariz tapados. Ou seja, todas as características do absurdo que se apresentam no sonho, diferente da realidade, são as provas de que se está no sonho lúcido. A seguir narra quando teve seu primeiro sonho lúcido. Estava caminhando no shopping com seu pai e encontrou uma ex-namorada que havia crescido 5 metros, desde a última vez que a havia visto.
Checou as mãos e estava com 20 dedos. Ficou muito feliz e logo acordou. O livro segue, contando muitos sonhos lúcidos. Conta a história ou sonho do encontro com alguém num lugar onde as pessoas se encontravam quando estavam sonhando lúcidas. Trava com uma personagem, Matilda. A história tem um enredo. Se encontram, conversam. Você gostaria de ver a minha casa? Ela disse. Ah, sim, pode ser. Chegaram em um apartamento escuro com cantos desfocados. Havia apenas um sofá, uma TV e uma cama. Onde estão as suas coisas? Ele disse. Não sei, em algum lugar. Não é minha culpa. A memória só guarda o essencial. E hoje eu estou meio cansada. Por isso, aqui está só o básico: meu sofá, minha TV e minha cama. Sua vida real está com problemas? Venho à sua casa e os 3 móveis são itens que te deixam inerte? Será que você não está compensando nos sonhos a sua falta de motivação? E quem é você, Freud? Só que me faltava. Todo mundo usa os sonhos para fugir de alguma coisa. Você não? Sim, acho que sim, ele disse. Desculpa, só queria ajudar. Foi andando pela sala, com as mãos no bolso. Acho que também uso sonhos para fazer coisas que eu nunca consegui fazer acordado. Sou funcionário público, tenho renda estável e ainda assim parece que o tempo já passou. Não saberia o que fazer se tivesse que buscar outra profissão, lidar com algo mais humano. Não sei mais paquerar. Não me imagino dando amor a alguém. E claro, eu acordo cedo e tudo, mas vou dormir cedo também. Não tenho outras atividades. Quem sou eu para julgar alguém que dorme demais? Isso está na página 13 do Visão Noturna. Passaram a tarde juntos, conversaram sobre a vida. As histórias que Matilda contara a ele despertaram uma ternura que nunca havia sentido até então. Começaram a namorar, festejaram, viajavam, construíram uma casa. Na mesma casa, passaram a se reunir todos os fins de semana. Aos poucos, se adequaram a uma vida mais tranquila. Menos viagens, menos esportes radicais, mais filmes. E assim os anos passavam, tanto no sonho quanto na vida diurna. Na história, aparece o desejo de terem um filho. Matilda queria que fosse no sonho. Ele queria de verdade. Começaram a planejar de se encontrarem na realidade. Ele pega um avião e a história narrada apresenta vários pensamentos imprevistos que acompanham a chegada à vilazinha no interior da Polônia, onde mora Matilda. Que ele não sabia quase nada sobre a Polônia. Não saberia o que dizer quando chegasse. Um arrependimento, um arrependimento frente à surpresa. Poderiam seguir como sempre viveram, se encontrando em sonhos lúcidos. Ou não, se chegaram num ponto sem retorno. Como seria a Matilda de verdade? Foi seguindo as informações que ela havia passado. Chegando perto da verdade, talvez ficasse sabendo se a principal experiência da sua vida era real. Se soubesse tudo, valeria a pena e saberia como prosseguir a partir dali. Esse é um fragmento da história que eu tirei do livro Visão Noturna. Tem vários outros sonhos lúcidos no livro que vale muito a pena ler. É maravilhoso o jeito que esse autor aqui de Porto Alegre escreve. E ele é uma escrita assim que tem muito a ver com o nosso tema, né? Tanto do tema esse que eu estou trazendo, quanto eu acho que o nosso tema, que é da nossa tarefa, né? Psicanalítica. Neste livro e nessa história que trago brevemente aqui, se apresentam, ao meu ver, a necessidade de pôr sonho na vida, de poder aproveitar de uma vida sem a escravidão da racionalidade e sem a escravidão da rotina,
pois o sonho nos surpreende com o absurdo de nós mesmos e nos convoca a viver uma vida mais criativa, menos apegada a fato e razão, mais animada, mais viva. O absurdo dos sonhos possui uma semente em nós. A questão que se nos apresenta é: como lidamos com o absurdo de nós mesmos? Muitas vezes colocando uma rotina que não nos assombra, para que ele suma. Só que sumindo, perdemos a alma da existência, das possibilidades que podem nos libertar. Na história da visão noturna, a experiência emocional vivida foi tão potente de vida que, a partir deste ponto, a vida poderia ter uma outra qualidade, uma outra textura emocional. Mas há que se acreditar em sonhos. A própria escrita do livro já nos coloca frente a uma lógica sem causa e efeito. E há que se tolerar o mistério, as incertezas e o absurdo. É uma experiência emocional, um treino para a nossa capacidade negativa. Agora trago para essa reflexão a palestra que Bion proferiu na Sociedade Britânica em 1977, material este que foi traduzido pela nossa colega Anne Sturmer e que se encontra no livro Capacidade Negativa, Um Caminho em Busca da Luz, junto com o Arnaldo Schuster, né? Nessa palestra, Bion, entre tantas ideias relevantes, fala da importância de nos preocuparmos sobre o nosso paciente que vamos atender amanhã. E quando ele coloca essa ideia, penso que, de fato, a nossa tarefa é algo extremamente diferente, pois não sabemos o que vai acontecer. E é para isso que temos que nos preparar. Assim como na palestra aqui hoje, talvez seja mais uma vez esta a ideia. Que a psicanálise é uma tarefa onde precisamos de conhecimento, de teoria, de luz, mas não é disso que se trata, pois não sabemos o que vai acontecer. Mas tem uma questão que é também, também podemos encontrar uma ideia nova, fazer uma nova conexão, que poderá nos trazer uma outra forma de nos relacionarmos. Nós estamos com os nossos pacientes partilhando a esperança de nos encontrarmos. Partimos daí para darmos continuidade à sequência de fatos, levando esse desconhecido da experiência em conta. Parece pouco, mas se nos desvencilharmos do fato e da razão, poderemos, quem sabe, nos aproximar do ó da experiência, para que algo aconteça. Essa reflexão que trago parte da ideia do Bion sobre capacidade negativa. Quando Bion traz essa citação do Keats, é como se ele compartilhasse o sonho que surgiu nele, a partir do contato com essa ideia. Talvez ele também pudesse compartilhar deste estado mental do Keats. Muitas coisas se ajustavam em minha mente, ele escreve. Este tempo necessário do pensar para construir uma linguagem de êxito. Os clássicos comunicam algo e seguem comunicando por séculos. Várias versões. As palavras ressoam. Essa linguagem de êxito é feita de matéria de tempo e de tolerância à frustração, no contato com a própria ideia nascente. A capacidade negativa é um estado mental que possibilita o trânsito, o acesso a alguma ideia que poderá vir à frente, e a possibilidade da transformação e do novo a partir do improviso, do imprevisto, do provisório da mente, que possui um universo de estrelas e planetas e vive na temporalidade do nosso dia a dia. E para terminar, eu cito o Rubem Alves, que diz algo que eu acho maravilhoso, que ele diz o seguinte: a gente não ama a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. A fala, ela só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É isso que eu pensei, gente, para hoje. Muito obrigada.
A gente que agradece o teu lindo trabalho, Marta. E então tá aberto para comentários, trocas, perguntas, enfim. A Andressa escreveu algo aqui, eu vou ler para ela, vou ler aqui. Ela diz: gestando pensamentos e possibilitando renascimentos. Tantos conceitos tão importantes que intimamente se conectam na riqueza que é o processo analítico. Marta sempre mantendo a oxigenação do meu aparelho de pensar. Obrigada. Cadê a Andressa? Obrigada, Andressa. Adir, meu querido. Oi, Marta. Oi, Adir. Bom, falar o que eu vou falar seria chover no molhado. Eu sou teu fã, adoro te ouvir. Acho de uma reflexão muito importante, assim, tudo que tu fala. E me chamou a simples frase que de simples não tem nada, né? Que é dizer com as próprias palavras. Acho encantador, né? Quando a gente consegue dizer aquilo que sente com as próprias palavras, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de expressar. Assim como uma criança, ela diz com as próprias palavras aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente e aquilo que ela quer, né? De uma forma pueril, mas de uma forma verdadeira. Então, achei muito interessante, né? Apenas esse trecho, dizer com as próprias palavras. E o quanto é importante quando a gente consegue, não só a gente dizer, mas quando um paciente da gente consegue traduzir com as palavras dele aquilo que ele realmente quer dizer. Né? Apenas esse comentário, assim, dizer que lindo texto, lindas palavras que tu trouxeste. Muito obrigada, Adir. Na verdade, eu acho que a gente estuda, né, que a gente precisa se exercitar, assim, na teoria, mas, na verdade, a gente tem que falar com as próprias palavras, né? Na verdade, a gente, na clínica, né, somos nós que estamos ali. Então, nós temos que gestar os próprios modelos e gestar as próprias palavras, né? Quem sabe como um modelo para que isso possa também ser gestado ali, né? Com os nossos pacientes, assim, né? A possibilidade de falar, a possibilidade de se expressar cada vez mais, né? Nem sempre a gente se autoriza a dizer com as próprias palavras, né? E esse tema da capacidade negativa, assim, para mim foi um desafio, né? Porque tantas pessoas também já falaram disso. E é muito curioso, porque o Bion, ele traz, assim, uma citação e depois faz uma palestra e diz tanto, né? Isso que ele retira, aquilo que ele, né, absorve desse parágrafo, assim, e o que ele fala depois na palestra sobre isso é tão interessante, né, o que ele desenvolve disso que ele retira dessa carta, né, do John Keats para seus irmãos, que eu acho que isso também é um modelo, assim, né, como é que a gente se conecta com, o que de nós se conecta com essas ideias e é a partir disso é que a gente vai desenvolver o nosso trabalho, né? Eu tentei, assim, trazer um pouco disso, né, também do que eu penso, o que eu pensei, o que me ocorreu a respeito da capacidade negativa desse conceito, né? Maria. Bom, primeiro eu sigo
o que o Adir disse, que te ouvir sempre é bom, Marta. Eu queria, eu queria te falar uma coisa, saber o que se tem esse sentido, porque eu fiquei te ouvindo e pensei assim, tu faz uma relação entre capacidade negativa e a capacidade de sonho, capacidade ou sonho, capacidade de sonhar ou sonho. E aí, o que eu achei bacana, e quero saber se foi isso, que é, tu bota as flechinhas de tal jeito que ou a capacidade negativa, ou a capacidade de sonhar, ou o sonho, que ele se transforma em continente e em conteúdo, dependendo de para que lado vai, né? Que a capacidade negativa possibilita o sonhar, e o sonhar possibilita, dependendo do espaço continente que isso vai ser usado, né? Possibilita uma ampliação da capacidade negativa. Que então, esse par, capacidade negativa e sonho, eles podem estar de mão dadas para um crescimento mental, para um alargamento da capacidade de sonhar e da capacidade negativa, ou de uma diminuição, sendo o sonho tão somente algo para revelar algumas coisas ou para ser pensado, né? E para mim foi muito surpreendente quando tu traz o livro que tu tinha me indicado para ler e eu li, que é um livro que ele é maravilhoso e perturbador, porque a gente não vai entendendo muito bem o que é sonho e o que não é sonho, o que é mexer no sonho, essa tal essa tal coisa lúcida, né? O que é mexer no sonho e o que é realizar nesse mexer no sonho essa capacidade negativa de depois dali ter que seguir sonhando, né? Seguir pensando, seguir vivendo. Então, eu adorei o teu trabalho e essa junção eu achei maravilhosa. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu fico assim muito encantada quando o Bion descreve o sonho como sendo uma capacidade de sonhar tanto de noite quanto de dia, é uma capacidade que se tem, né? E eu acho que isso que tu fala é assim, e também isso transposto para dentro de uma sessão, por exemplo, quando a gente escuta de um jeito onírico, também a gente precisa se associar, ter escutar com uma capacidade mental, que seria a capacidade negativa, para que a gente também possa, né, abrir esse espaço que eu coloquei como sendo um espaço de tempo, né, de tolerância à frustração e capacidade de sustentar, né, essas meias-verdades, essas incertezas, né, para que a gente também possa esperar que surja alguma coisa em nós, né? Por isso que eu coloquei assim a capacidade negativa aquém ou além, né, do sonho. E nesse livro, A Visão Noturna, nessa primeira história, tem um personagem que ele traz que a gente procura ela depois o livro inteiro. Então, é muito interessante porque ficam coisas, ficam personagens dentro da cabeça da gente e a gente vai articulando, é muito bem escrito. E eu me inspirei muito nesse livro porque é realmente um exercício de a gente assim se libertar, né, de uma escravidão, né, da racionalidade, assim, porque ele, se tu vai com racionalidade, tu não consegue ler esse livro, parece, porque ele realmente ele é perturbador. Assim, talvez como seja realmente a nossa matéria, dependendo de como que a gente escuta, né, determinadas situações, né, de vida humana. As minhas imagens aqui estão congeladas, então não sei se a Marta já terminou de falar ou não. Eu acho que sim, né? Mas eu passo a palavra para a Fernanda, então. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Marta.
Muito bom te Boa ver, com noite, saudade de estudar com Fernanda. você. Depois eu quero uma lista dos livros que você lê, Marta, porque eu sempre me surpreendo. Muito bom esse trechinho, não conheço, quero ler depois, porque parece muito, muito interessante, né? E eu acho que você falou agora uma coisa que eu ouvi assim, e queria te ouvir a respeito, sobre uma possibilidade de direcionar essa habilidade de estado de capacidade negativa para nós, analistas, para nós. Porque eu vinha pensando assim, desde aquela história da ideia de Bion, de colocar o nome na função alfa, de função alfa, para evitar que significados, que penumbras, que coisas que já existiam se juntassem ali e a gente pudesse, de alguma forma, descobrir, porque é tudo novo, é tudo surpreendente de alguma maneira, é tudo alguma coisa que não era. E que assim que a gente começa a usar, a gente já vai juntando significado, porque a gente usou uma vez, e quando entra em contato com aquilo de novo, que é familiar, parece que vem alguma coisa. Então, eu vejo aquele paciente, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu vejo aquele paciente todos os dias e tenho que me manter sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão. Quando eu ouço a voz dele, vem algo. Quando eu vejo a imagem, quando a pessoa se senta, quando algo acontece ali, estão disponíveis todas essas coisas, essas referências que eu posso usar e uso diante desse paciente que está se apresentando e que está trazendo alguma coisa de surpreendente que eu não vejo, porque ela está imersa no meio desse monte de coisa que me é familiar de alguma maneira. E eu fiquei pensando, que num estado de sonho, as referências que eu mesma uso para viver ali, eu não sei, é uma outra associação, são outras coisas que surgem, não necessariamente relacionadas tão diretamente a aquela voz e uma relação que eu faço de forma consciente, ou aquela roupa, ou aquela fala, mas de uma forma mais livre, e um tipo de relação que eu não acompanho. E aí eu fiquei pensando, talvez essas relações que possam ainda me surpreender de alguma maneira, no sentido de não estarem no âmbito do previsível, daquilo que eu sei, e emocionalmente perceber isso, né? Que não está nesse âmbito. E acho como isso, de alguma maneira, parece algo difícil de construir, né? Então, eu acho que quando você falou, eu pensei dessa maneira, né? Porque sim, eu acho que é um estado que a gente tem que estar para ouvir o outro, mas para se ouvir também, porque a gente vai falar ali, enquanto a gente está ouvindo o outro. Algo vai dizer algo vai estar em trânsito em nós, né? Não sei. Uhum. Muito interessante isso, Fernanda, que tu está trazendo, porque é aquilo que a gente conhece, né? De que o conhecido para nós, na verdade, não é o que nos faz trabalhar, e sim o desconhecido. Então, quando tu vai dando essas referências, né, dos pacientes, é assim, sim, isso, mas não é isso, né? E como é que a gente se conecta com alguma outra coisa que não seja esse conhecido? Isso a gente lê, a gente sabe, a gente repete, mas como, quando a gente se conecta com essas ideias, como isso é difícil, como isso é um treino, né? De realmente entrar para uma sessão, né? E não saber quem é que vai chegar, né? Esse treino, né? Esse estado mental assim que está se propondo a realmente viver alguma coisa que seja do desconhecido, né? Que está na nossa prática e que nem sempre é possível, mas é o que a gente busca, porque talvez seja o mais criativo de nós, ou o que mais o melhor que a gente possa oferecer para esse trabalho, né? É claro que a gente, quando fala disso, assim, né,
Sempre é uma fala meio incompleta, porque é claro que a gente está numa dupla, né? Nós estamos trabalhando sempre com o outro, e isso está ali no meio, né? Desde sempre, né? Mas é isso, né? É uma constante, assim, não entender, né? E a função alfa, quando o Byung coloca isso no Aprendendo da Experiência, assim, não podemos dar. E esse nome foi dado para a gente não dar um nome prematuramente. Né? É isso, né? A gente não pode ter essa pressa em nomear, né? Aquilo que a gente já entendeu. Magda, Nossa, eu tinha que ter escrito tudo que eu fui pensando a partir das falas todas. Vamos ver se eu consigo recuperar. Muito bonito o teu trabalho, Marta, parabéns. Muito bonita a tua forma de escrever, né? Aliás, eu acho que tu e a Maria têm esse jeito poético, assim, de transformar algo que é muito difícil, né? Que eu acho que é a teoria do Bion, alguns conceitos. Vocês trazem a literatura, hoje tu trouxe tanto, né, a literatura e a arte, e eu acho que é por aí mesmo que a gente consegue sentir melhor essa teoria toda que há tanto tempo, né, a gente estuda. Mas eu gostei muito da ideia das flechinhas, né, entre sonho e capacidade negativa. Agora, quando a Fernanda falava, eu pensei assim, quando o paciente diz para nós aquilo que tu me disse, e aí ele diz o que foi que a gente disse, resultou em várias questões que eu quero te trazer hoje. E aí tu pensa, eu disse isso? Que eu acho que é um pouco desse trabalho todo que acontece no conjunto, na surpresa, né? Na surpresa que tu nem sabe bem o que tu vai dizer, mas a gente está vivendo ali no vínculo muitas possibilidades, né? E aí tu também dissesse em algum momento agora algo que eu já tinha pensado, que é perceber o trabalho complexo que nós fazemos, né? E eu gostei muito da frase que tu traz, como lidamos com o absurdo em nós. Acho que essa é uma questão muito importante, como lidamos com o absurdo em nós, como pacientes, como analistas, o absurdo dos pacientes, todos esses conceitos que tu traz hoje muito bem interligados, assim, costurados com literatura, eles são uma tarefa muito difícil. Nós nos propomos a uma tarefa muito difícil, mas quando nós também nos deparamos com a surpresa dos resultados e da ampliação da nossa própria mente, da mente do paciente, é uma satisfação tamanha. Acho que é por isso que a gente continua fazendo esse trabalho que é tão complexo e tão lindo, né? Então, acho que foi muito agradável te ouvir, muito agradável. Obrigada. Muito obrigada, Magda, pelas tuas palavras. Uhum. Vai todo É... mundo sair daqui procurando pelo livro hoje. Ai, eu recomendo muito. Muito mesmo. Depois, de repente, eu passo o nome direitinho, o autor. Alguém O já passou aí. Tobias. Já passaram? Ah, Alguém tá. perguntou e passaram, É. Tobias Carvalho, né? Já Isso está no mesmo. carrinho, Ah, tá. O que é, Adir? Não ouvi? já está no carrinho. Ah, já está no Já carrinho. tá no carrinho. Já entrei no Amazon, já coloquei no carrinho. Agora é só mandar vir. E eu acho que essa é uma ferramenta muito importante para nós também, né? Muita literatura, muita poesia. Isso nos ajuda a essa tarefa da capacidade negativa, da forma.
própria e especial, entre aspas, de conversar com os nossos pacientes, né? De criar modelos, Isso. Que tem a ver né? com a gente, né? Disso a gente nunca escapa. Mas são as identificações, né? Sim, nos ajudam muito a criar modelos, né? E essa ideia do Bill, um dos modelos também, né? Ela é muito valiosa para a gente, né? Porque o modelo é algo que se cria para se trabalhar e na outra sessão ou na mesma sessão se cria outro modelo, né? Então tem uma flexibilidade, né? Que eu acho que tem uma relação com essa proposta de a gente poder ter essa abertura, né, de possibilidades para que a gente possa, na verdade, fazer novas ligações, né? Uhum. É isso que importa também, né? Que a É. gente possa criar alguma nova relação, né? Acho que outra coisa rica que eu ouvi foi essa ideia da função alfa também, né? Que eu acho que é rico também para quem está começando a estudar, que não é uma palavra, um conceito, né? Uma interpretação, é uma função complexa de coisas que se vive ali naquele momento, né? Complexa e misteriosa. Uhum. A gente nunca sabe o que está transformando e como está transformando, né? A gente só tem que tolerar mesmo que É. isso possa, olha o Vir, Júlio, é, isso possa se aparecer. apresentar. Uhum. Ô, Júlio, Mas que prazer! tá fechado o microfone. Ah, Isso. eu vi, abri. Puxa, muito bom, assim, tá? Reconfortante, né? E cheio de poesia e tal, e muitas citações, né? E reflexões bastante profundas, né? Que me fizeram pensar. E uma das perspectivas que se abriu, assim, escutando, né? Foi a questão do tempo, né? E o sonho, né? O tempo do sonho e o sonho do tempo, né? Porque tem a ideia aí do paciente do amanhã, né, o do futuro, né? E tem a ideia também implícita, assim, né? Isso aí eu li umas conferências do Borges, que ele faz a pergunta que não seria o passado uma recordação de sonho, recordar o passado uma forma de sonhar, né? O sonho como um, algo que ele é tão, tão irreal quanto um sonho dormindo, né? Essa questão de ele vira uma narrativa que a gente sabe não, a gente imagina que tem alguma coisa a ver com a realidade, mas muito pouco a ver com a realidade. Tem muito mais a ver com a narrativa de si mesmo, né? Então esse sonho como uma maneira assim de se autoformar, né? E o passado como um sonho, né, também. E a outra aqui também está numa coisa do Borges que eu tenho estudado um pouco. Ele pega uma desculpa, ele pega uma citação de um poeta místico, Hafiz, ele é persa, e ele tem uma frase que é assim, um poema que diz: meu pó será o que eu sou. E e aí entra dentro dessa perspectiva assim, né? Do presente tem o futuro e tem o passado, né? No sonho, o sonho tem o meu passado, a minha história, né? Era uma das teorias do Freud, né? De recordação, mas também tem esse pó que eu sou e serei, né? Meu pó será o que eu sou, né? Quer dizer, eu vou ser aquilo que eu sou agora, o pó que eu sou, né? Então tem esse
paciente do amanhã, né? Essa ideia, né, que aparece em vários lugares aí, né, de as partes não nascidas, né, que já está dentro, né? Quer dizer, essa essência que fica aí, resultado da Reverie, função alfa, uma série de transformações, e que, no fim das contas, são transformações de algo que está em trânsito, né? Que é o tempo dentro da gente. O tempo, tempo, né? Não sei, acho que essa linha, assim, não é uma linha, né? Outro dia eu estava num congresso, o pessoal falava muito em retificação, né? De retificar as teorias, retificar as posturas, retificar comportamento. E eu fiquei pensando que retificar não é a questão é circular, né? É poder esse sonho circular, né? Fazer o pensamento circular, né? E circular. Enfim, ah, tem tanta coisa que suscita que a gente pode falar o resto da noite. Depois a gente pode continuar mais tarde. Muito bom, Obrigado. Júlio, muito bom. Que legal isso que tu fala, né, do passado como sonho, né? Eu acho que essa ideia de a gente também escutar, né, também como sonho, né? Mas não é só escutar como sonho, né? É que isso, na verdade, é a questão da memória, né? A memória. O que é a memória? Então, é um sonho, né? É aquilo que a pessoa vai contando de si mesmo, né? Bem interessante isso. Ana, Fala, Ana. Está com o microfone fechado. Agora foi. Oi, Marta. Primeiro, parabéns. Ótimo, muito estimulante também. E parece que quanto mais estudamos, de fato, menos sabemos. E que bom. Mas até nessa mesma linha que vem sendo costurada, né? Que agora o Júlio falou por último, a tua fala me remeteu a um trecho da peça que eu assisti agora há pouco tempo. Talvez vários daí assistiram. Sei que a Patrícia e a Josi, que estão aqui conosco, também estavam lá. O que só sabemos juntos. Não sei se tu assistiu essa peça. Não. E aí foi aniversário da Denise Fraga essa semana e ela postou um trecho. É um pouquinho longo. Não sei se eu posso ler pelo menos uma parte, que eu acho que conecta também isso que o Júlio falou agora, né? E também da parte artística. Deixa eu achar aqui, que eu tô no celular. Então, ela se questionando sobre os 60 anos dela, né? E aí ela, né, na peça, ela fez esse recorte e postou no Instagram, se alguém quiser olhar lá. Ainda dá tempo. Se eu tivesse que escrever a minha biografia, eu escreveria um parágrafo para as coisas que eu fiz e outro para o que eu sonhei. Ou organizaria em 2 volumes. Mas será que leriam o volume dos meus sonhos? Do que eu só imaginei? Do que eu não fui? Como não fui? Eu andando pelas ruas de Paris, cansada, depois de meus voos como aeromoça. É muito injusto levarem em conta só o que a gente faz, o que a gente conquista, o que a gente rende. Como não estar na minha biografia, eu nadando no rio Tietê limpo, com meus filhos, a água gelada, as pessoas deitadas no gramado, em volta, se essa imagem existe tão forte nas minhas retinas olhando pela janela do carro na marginal engarrafada. Não contam as boas respostas que dei para os sapos que engoli, mas que só vieram à minha cabeça já deitada no travesseiro? As linhas que não escrevi? Minha mãe jovem para sempre, fumando e rindo no sofá? Como posso ser também, não, como não, como posso não ser também aquela que eu imaginei? Já dei aula de inglês, voei de asa delta, surfei ondas imensas, morei numa comunidade hippie, adotei um monte de filhos, fui taxista, atriz, toquei violão.
Não são todas essas experiências incríveis da minha vida? Só abrir aqui o outro. E as imagens silenciosas do meu futuro, que eu via na parede da casa da minha avó, quando acabavam as projeções dos filmes de família, que eu e o tio Iropuã fazia com a sua câmerazinha Super 8. O meu futuro imaginado também não faz parte da minha memória? Não são as minhas lembranças do futuro que não me dão hoje a saudade do que eu não vivi? Eu tenho. Vocês têm? Vocês não têm? Você tem? Tem? Saudade do que não viveu? E essa noite, nós aqui, será que vai para o volume dos sonhos? O que é exatamente real? Em qual dos dois volumes vai estar eu vivendo a Dorinha do Alto da Compadecida, deitando com a cidade inteira, falando para cada homem que eu deitava: eu adoro um homem brabo. Será que eu vivi aqui como atriz? Não vai se misturar no fim da minha vida, na minha memória, com o que eu vivi lá fora, nessa tão fugaz vida real? Vida real. O que é real? Se eu se eu sou capaz de acreditar nessa vida real como real, como não vou ser capaz de acreditar no mundo melhor que eu sou capaz de imaginar? Eu, se eu sou ainda tão capaz de sonhar, se eu sou capaz de sonhar, ainda dá tempo. Eu sei que é meio longo, mas assim, é que eu acho que se conecta daquilo que a gente não viveu no real, mas que, né? Então, algo que é da ordem negativa, mas que faz parte da gente, né? E que, né, tem esse paradoxo. Um pouco Muito isso legal, Ana. que estimulou a rever esse trecho, é bem, para mim, me marcou. Muito lindo, nossa. É bem essa ideia, né, do status daquilo que a gente sonha ou daquilo que a gente imagina como sendo algo vivido, né? É uma experiência emocional. Muito interessante. Patrícia. Então, acho que fica redundante falar tanto que é bonita a sua escrita, sabe, Marta? Mas enquanto ficou linda a sua escrita, assim, né? E me levou a pensar, a sonhar. Então, eu sonhei aqui, enquanto você falava, o que me veio, vou tentar me organizar para falar, tentar elaborar, colocar meu pensamento em ação. Vamos ver se vai fazer sentido, né? Eu pensei, assim, a capacidade negativa, né? Que é um esvaziamento da teoria, desejo e memória. Aí eu pensei no modelo do avião supersônico. O avião supersônico, quando ele decola e que ele ultrapassa a barreira do som e que ele faz um estrondo, quem está na Terra, vendo o avião, escuta o som depois que ele ultrapassou, bem depois que ele ultrapassou a barreira do som. Quando ele ultrapassa, ele forma um cone de som que fica para trás. E na frente dele, ele condensa várias ondas. Então, eu pensei assim nisso para pensar assim na questão da permeabilidade de mente do analista, quando ele atinge essa capacidade negativa, né, essa atenção flutuante. A permeabilidade que vai dar uma plasticidade, e aí tem tudo isso, a capacidade de sonhar, a reverie, que nem sempre vai poder ser posta ali naquele momento, mas que o que mais me impactou que nesse momento que o avião ultrapassa a barreira do som, o som fica para trás, ele condensa também várias ondas de energia, e eu fiquei pensando que tem pacientes que estão presos no labirinto do seu inconsciente, né? Por exemplo, tem paciente que falha em sofrer dor,
Se ele falha em sofrer dor, ele falha também em sofrer prazer. Então, eu acho que essas ondas, essa capacidade de mente, o Júlio traz essa coisa do tempo, né? Eu acho que essas ondas é o que permite reordenar o emaranhado de impulsos dispersos ali no paciente também. Busca ele, pode talvez conduzir esse paciente para fora do seu labirinto. E então fiquei pensando na coisa da plasticidade, da permeabilidade, né? Que em níveis assim sensorial e afetivo, né? Para acolher o misterioso, as incertezas. Fiquei pensando nessas coisas assim. Não sei se faz sentido para alguém, mas é isso. Bem interessante, Patrícia. Eu me veio uma coisa meio de turbulência. Também. Há que se tolerar uma turbulência para que se possa pensar, né? Para que se possa ter alguma ideia que possa ordenar alguma coisa, né? Deixa eu ler dois comentários aqui. A Geandra escreveu um pouco mais. A vida parece um sonho. E a Amanda escreveu aqui: lembrei de uma entrevista do Manuel de Barros sobre o personagem Bernardo. O silêncio de Bernardo é coisa de bem ouvir. É silêncio que cresce para dentro, formando o não-verbo. Dentro de sua boca, o não-verbo está desabrochando. Sempre um privilégio te ouvir, Marta. Muito obrigada. Bonito. Que bonito. É. Acaba tendo várias associações, assim, né? De ideias poéticas reverberam. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Eu não sei levantar a mãozinha, mas eu queria fazer um comentário. Bom, Marta, primeiro te parabenizar, porque esse trabalho está belíssimo. Eu gosto muito do jeito que tu escreve e acho que tu foste muito feliz, porque acho que foi várias pessoas aí falaram, né, como ele é estimulante para pensar uma série de coisas. E já no começo tu falas assim, acho que tu citas, enfim, um sonho sonhado abre a mente do sonhador. E aí tu começa com, né, já no início com essa citação, se não me engano, é do Dario Sor, e segues assim, né, trazendo toda essa relação tão rica da capacidade de sonhar com a capacidade negativa, né? E vai estimulando a gente enfim, repensar, né, tanto a importância do sonhar como a importância de desenvolvermos essa capacidade para podermos nos conectar, né, com com a nossa tarefa analítica, né? Mas me chamou também a atenção como tu falas do silêncio, do tolerar o silêncio, e citas Manuel de Barros, né, falando da importância de tolerar o silêncio e do uso das palavras para compor os silêncios, que eu achei divino, né? Eu acho que é também podendo escutar o silêncio, tolerar o silêncio, que a gente também pode sonhar melhor, intuir melhor também e captar algo daquilo que não é dito ou vai além do que é dito, né?
E, e aqui a Ana citou a peça que foi tão rica, né, que a gente assistiu aí semana passada, e que também me lembrei muito, porque essa questão da importância do sonho está muito, assim, muito trabalhada e muito bem trabalhada, como ela leu, né, ali na peça, mas também me lembrou, quando tu cita Rubem Alves no final, a gente não ama quem fala bonito, mas quem sabe escutar bonito também me lembrou, fez um link assim com a peça, porque também um dos temas é a capacidade de escutar, não ouvir, escutar, né? Que eu acho que tu vai trabalhando de tal forma que nos proporciona pensar tudo isso, né? E mais um pouco. Então, eu queria te parabenizar mais uma vez, te agradecer pelo estímulo e bem, seguimos. Muito obrigada, Patrícia. Nossa, fico bem feliz com o teu comentário e realmente, assim, essa questão do silêncio, né? Essa citação do Rubem Alves, eu acho ela muito linda, porque é como se isso fosse realmente uma nascente, né? De uma de algumas ideias que estão dentro, né, dessa fala e que elas vão ser vai ser possível que elas se desenvolvam se a gente encontrar esse continente, né? Esse continente que suporta, né? Que entende que isso é importante, né? O silêncio. Me lembro muito do Inácio Gerber, quando ele fala, né, dos silêncios, quando ele traz muito esse conhecimento que ele tem da música, né, o quanto a música precisa do silêncio para existir, né, entre as Totalmente. notas, os silêncios, né, eu não entendo muito de partitura, mas a gente sabe que tem o silêncio nas notas, né, para compor uma música, então acho muito lindo isso, assim, da necessidade que tem, né, para existir a palavra, o silêncio. Pessoal, a minha internet acho que não está muito boa, as imagens estão todas congeladas aqui para mim, então não sei como é que está a situação aí para vocês. A tua não é a única, de vez em quando a minha também. Até pensei se eu ia falar ou não, porque tá, para mim tá assim hoje também. Agora tá todo mundo congelado aqui para mim. Está Mas a tudo gente está te bem. ouvindo. Tá tudo Tá, bem, Fran. Não tem nenhuma mãozinha tá, levantada. Acho que dá para ver se o pessoal quer falar ainda. isso. Tem alguns comentários aqui, a Patrícia Fraguas escreveu, parabéns, Marta, muito rico e poético, e o Júlio Valves escreveu, obrigado, Marta, pelo afeto e profundidade da tua apresentação. E se alguém, né, ainda a gente tem 4 minutinhos ainda, se alguém quiser fazer algum comentário, enfim, alguma pergunta, caso contrário, eu acho que dá para ir encerrando. Eu só queria agradecer, né, vocês que estão aqui, que estão escutando, né, essas ideias e também o Instituto Bion, que eu acho que é um continente, né, que nos abriga e que nos convida também a pensar e a fazer essa troca de ideias. Eu fico assim muito contente com esse convite e vocês são muito acolhedores, né? Muito obrigada. Obrigada, Marta. Foi muito bom. A Ana Lídia também escreveu aqui, disse parabéns, Marta, obrigada por este momento de reflexão. E em nome do Instituto Bion, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade, Marta. E as tuas palavras foram profundas e poéticas e agora me falta a palavra, mas eu fiquei pensando que a gente vai te ouvindo e muita coisa vai reverberando. Reverberando pode ser uma boa palavra. E eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês e espero vocês na nossa próxima reunião científica, que será com o Júlio Conte em novembro.